Há momentos em que olhamos para Jesus e sentimos uma distância intransponível, como se ele fosse uma figura tão divina, tão perfeita, que suas palavras flutuassem acima de nossas dores cotidianas. Mas e se essa distância fosse apenas uma interpretação? E se, por trás da imagem dourada que construímos, existisse um convite profundamente humano? Carl Jung via em Jesus não apenas uma figura religiosa, mas um arquétipo, o Self. O símbolo daquilo que todo ser humano pode se tornar quando para de fugir de si mesmo, quando aceita integrar luz e sombra, ferida e cura, humanidade e divindade. Jesus, para Jung, era o espelho da alma completa. Cada palavra que ele pronunciou carrega uma dimensão terapêutica, não como regra moral externa, mas como chave para destravar as correntes internas que nos mantêm presos. Porque, no fundo, as palavras de Jesus sempre foram sobre liberdade. Liberdade da culpa, do medo, da necessidade de aprovação, do julgamento que nos paralisa. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece que espiritualidade e psicologia não são caminhos opostos. São duas linguagens que falam da mesma sede, a de se tornar inteiro. Por isso, antes de continuarmos, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse, que conectam alma e mente, fé e autoconhecimento. Jung acreditava que os símbolos religiosos eram mapas da psique. E Jesus, nesse mapa, representa o centro, aquele lugar onde todas as partes fragmentadas de nós se encontram. Não é sobre adoração cega, mas sobre reconhecimento profundo, sobre olhar para ele e ver não um ideal inalcançável, mas um reflexo do que somos capazes de nos tornar. A jornada que faremos agora é uma conversa terapêutica, um convite para ler os ensinamentos de Jesus com os olhos da alma ferida que busca a cura. Cada lição que exploraremos não é um comando, mas um espelho, uma oportunidade de olhar para dentro e reconhecer padrões que te mantêm distante de ti mesmo. Porque a verdadeira transformação não acontece quando seguimos regras externas, mas quando despertamos para verdades internas. Quando paramos de procurar salvação fora e começamos a reconhecer que a chave sempre esteve em nossas mãos. Jesus sabia disso, Jung entendeu isso, e agora você também pode experimentar. Prepare-se para descobrir 5 lições que podem transformar a forma como você vive, sente e se relaciona. Não como dogmas religiosos, mas como pontes para a própria alma, como caminhos de volta para casa, essa casa que você sempre foi, mas esqueceu de habitar. O que você está prestes a ouvir pode incomodar, porque toda verdade profunda incomoda antes de libertar. Mas é justamente nesse incômodo que mora a possibilidade de mudança, a possibilidade de finalmente parar de carregar o peso de ser quem você não é e começar a viver a leveza de ser quem sempre foi. Respire fundo, abra o coração e permita que essas palavras encontrem em você não um juiz, mas um solo fértil onde novas sementes possam germinar. Porque o reino dos céus que Jesus falava nunca foi um lugar distante. Sempre foi um estado interno de paz, integridade e amor próprio verdadeiro. Talvez a parte mais esquecida dessa frase seja justamente a mais revolucionária. Como a si mesmo. Porque antes de amar o outro, Jesus nos convida a fazer as pazes com nossa própria existência. E isso não é egoísmo, é responsabilidade emocional. É reconhecer que só oferecemos ao mundo aquilo que já habita em nós. Quantas vezes você se sacrificou pelo outro achando que isso era amor? Quantas vezes ignorou suas necessidades, traiu seus sentimentos, abandonou seus sonhos em nome de um altruísmo que, no fundo, era só medo de ser rejeitado? Esse não é o amor que Jesus propõe. Esse é amor em desequilíbrio, amor que nasce da carência, não da abundância. Jung compreendia que sem a integração do self, sem a reconciliação com todas as partes de si mesmo, todo amor se torna dependência emocional. Você ama para ser amado, cuida para ser cuidado, dá para receber. E assim,
O que deveria ser liberdade se transforma em prisão. O que deveria ser conexão se torna manipulação sutil. O amor próprio verdadeiro não é narcisismo. Não é se achar superior ou ignorar as necessidades dos outros. É, na verdade, o oposto. É ter a coragem de olhar para suas próprias feridas, abraçar sua própria sombra, acolher sua própria criança interior. É parar de projetar no outro a responsabilidade de te completar. Quando você ama a si mesmo de forma integrada, sua presença se torna um presente para o mundo. Você não precisa mais sugar energia dos outros porque já encontrou sua própria fonte. Não precisa mais controlar porque já se sente seguro. Não precisa mais agradar porque já se aprova. E dessa abundância interna nasce um amor verdadeiramente livre. Amar a si mesmo é também aceitar sua humanidade imperfeita. É reconhecer que você tem dias ruins, pensamentos sombrios, impulsos que não orgulham. E mesmo assim, mesmo diante de toda essa humanidade crua, você escolhe se tratar com gentileza. Porque amor próprio não é sobre ser perfeito, é sobre ser compassivo consigo mesmo. Jung dizia que tudo aquilo que não integramos em nós mesmos, projetamos nos outros. Se você não aceita sua raiva, vai atrair pessoas que expressem raiva por você. Se não aceita sua tristeza, vai buscar parceiros melancólicos. Se não aceita sua alegria, vai se sentir desconfortável perto de pessoas felizes. O amor verdadeiro começa quando você para de usar o outro como espelho de suas partes negadas. É por isso que relacionamentos baseados em carência sempre começam intensos e terminam tóxicos. Porque não era amor. Era necessidade disfarçada de afeto. Era a tentativa desesperada de encontrar no outro aquilo que você não conseguia encontrar em si mesmo. E quando o outro falha em preencher esse vazio, como sempre vai falhar, o amor se transforma em ressentimento. O convite de Jesus é radical. Pare de buscar salvação no olhar do outro. Pare de mendigar aprovação. Pare de se sacrificar esperando reconhecimento. Volte para casa, para dentro de si mesmo. E ali, nesse lugar sagrado que é sua própria alma, aprenda a se amar. Não como você gostaria de ser, mas como você é. Agora, imperfeito, humano, em processo. Porque só quem aprendeu a habitar a própria solidão, sem desespero, consegue oferecer companhia verdadeira. Só quem fez as pazes com as próprias feridas consegue cuidar das feridas alheias sem se perder. Só quem se ama de verdade consegue amar o outro em liberdade, sem expectativas, sem cobranças, sem a necessidade urgente de ser correspondido. E esse, meu amigo, é o amor que cura o mundo. A verdade que liberta não está em livros sagrados ou doutrinas externas. Está no reconhecimento honesto daquilo que você sente, pensa e carrega dentro de si. É a coragem de admitir suas contradições, seus medos, suas partes inaceitáveis. Porque só o que é visto pode ser transformado. Só o que é nomeado pode ser curado. Quantas verdades você enterra todos os dias para manter a paz? Quantas vezes diz, está tudo bem, quando está tudo desmoronando? Quantas máscaras você usa para evitar o confronto com aquilo que realmente sente? Essa mentira piedosa que você conta para si mesmo é justamente o que te mantém preso. É a corrente invisível que impede sua liberdade emocional. Jung compreendia que o inconsciente só se transforma quando se torna consciente. Enquanto você fugir da própria verdade, ela continuará controlando sua vida pelos bastidores. Suas reações desproporcionais, seus relacionamentos repetitivos, seus padrões autodestrutivos, tudo isso é sua verdade negada, tentando ser vista, tentando ser ouvida, tentando ser integrada. A liberdade emocional começa no momento em que você para de se enganar. Quando admite que sim, você sente raiva daquela pessoa que todos acham maravilhosa. Quando reconhece que sim, você tem inveja de amigos que parecem mais realizados. Quando aceita que sim, você às vezes se sente perdido e não sabe o que fazer da vida. Essa honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro passo para a cura. Mas cuidado, a verdade não liberta, porque conforta. Ela liberta porque quebra as correntes antigas. Por isso dói tanto no início,
Por isso resistimos tanto. Porque reconhecer a verdade significa desistir das ilusões que usamos para nos proteger. Significa abrir mão da fantasia de que somos vítimas inocentes e assumir nossa responsabilidade na criação de nossa própria dor. A verdade que Jesus falava é terapêutica. Não é uma verdade que condena, mas uma verdade que revela, que mostra onde você se perde, onde se trai, onde se abandona. E ao mostrar, oferece a possibilidade de escolha, porque você só pode mudar aquilo que reconhece. Só pode curar aquilo que admite estar ferido. Existe uma diferença profunda entre auto-engano e autocompaixão. O auto-engano nega a realidade para evitar a dor. A autocompaixão reconhece a realidade e acolhe a dor com gentileza. Quando você olha para a sua verdade com olhos de compaixão, ela deixa de ser inimiga para se tornar aliada. Deixa de ser julgamento para se tornar informação preciosa sobre quem você é e o que precisa. Jung observava que as pessoas mais presas são aquelas que vivem mentindo para si mesmas sobre suas próprias motivações. Fazem o bem esperando o reconhecimento, mas se convencem de que são altruístas. Ficam em relacionamentos tóxicos por medo da solidão, mas se convencem de que é amor. Trabalham em empregos que odeiam por segurança, mas se convencem de que é responsabilidade. Essas mentiras piedosas são grades invisíveis. A prática da verdade interna é um exercício diário de honestidade. É perguntar-se: o que estou realmente sentindo agora? O que estou evitando enxergar? Que verdade estou negando para manter essa ilusão? E então, com coragem e gentileza, permitir que a resposta emerja, sem julgamento, sem pressa de consertar, apenas vendo, apenas reconhecendo. Porque a verdade tem um poder alquímico. Ela transforma, não do jeito que você espera, não no tempo que você gostaria, mas sempre na direção da sua libertação. E quando você finalmente para de fugir de si mesmo, quando finalmente aceita se ver por inteiro, com luz e sombra, beleza e feiura, sabedoria e ignorância, algo milagroso acontece. Você se torna livre. Livre para ser humano, livre para errar, livre para recomeçar. E essa liberdade, meu amigo, é o reino dos céus que Jesus prometeu. Não lá fora, mas aqui dentro. Não no futuro, mas agora mesmo. O perdão que Jesus propõe não é um favor que você faz para quem te machucou. É um ato de liberdade pessoal. É a decisão corajosa de cortar as correntes invisíveis que te mantêm amarrado ao passado. Porque enquanto você não perdoa, você continua sendo prisioneiro daquela dor, daquele momento, daquela pessoa que já nem está mais na sua vida, mas ainda controla seus pensamentos. Perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu. Não significa voltar a confiar cegamente ou expor-se novamente à mesma ferida. Perdoar é, fundamentalmente, escolher parar de carregar o veneno da mágoa no seu próprio coração. É reconhecer que guardar rancor machuca mais você do que a pessoa que te feriu. Jung compreendeu algo profundo sobre o perdão. Tudo aquilo que você não consegue perdoar, você acaba repetindo. A mágoa não resolvida se torna um padrão. Você atrai situações similares, pessoas parecidas, dinâmicas familiares. Como se sua alma insistisse em te colocar diante da mesma lição até que você finalmente aprenda a se libertar dela. O perdão verdadeiro é um ritual interno. Não acontece de uma hora para outra, não é uma decisão racional que você toma e pronto. É um processo. Às vezes longo, às vezes doloroso, sempre transformador. Começa com o reconhecimento honesto da dor, sem minimizar, sem justificar, sem explicar, apenas sentindo o que precisa ser sentido. Há pessoas que confundem perdão com submissão. Acreditam que perdoar significa aceitar ser maltratado, significa voltar para relacionamentos tóxicos, significa engolir a raiva e fingir que está tudo bem. Mas isso não é perdão, isso é autotraição. O perdão verdadeiro, na verdade, muitas vezes vem acompanhado de limites claros. Você perdoa, mas não esquece. Perdoa, mas não se expõe novamente. Perdoa, mas se protege. Jung observava que o perdão mais difícil é o perdão a si mesmo.
Porque é fácil culpar o outro pelos seus erros, pelas suas escolhas, pelos seus padrões repetitivos. Mas quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida, quando reconhece sua participação nos seus próprios sofrimentos, aí surge a necessidade de perdoar-se. E esse é o perdão que mais liberta. Quantas vezes você se pune por erros do passado? Quantas vezes se condena por não ter sido mais forte, mais esperto, mais atento? Quantas vezes se castiga por ter confiado em quem não devia, por ter ficado onde não deveria, por ter dito sim quando deveria ter dito não? Essa culpa que você carrega é um fardo desnecessário. É uma prisão que você mesmo constrói e da qual você mesmo pode se libertar. O perdão a si mesmo não é autoindulgência, não é dar desculpas para comportamentos destrutivos ou fugir da responsabilidade pelas consequências dos seus atos. É reconhecer sua humanidade imperfeita. É aceitar que você fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. É compreender que errar faz parte do processo de aprender a viver. Existe uma prática terapêutica poderosa no perdão: escrever cartas que nunca serão enviadas. Cartas para quem te machucou, expressando toda a raiva, toda a dor, toda a decepção. E depois, cartas de perdão. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece se libertar. E no final, a carta mais importante, para si mesmo. Pedindo perdão pelos próprios erros, oferecendo compaixão para suas próprias feridas, porque o perdão é, no fundo, um ato de amor próprio. É escolher sua paz mental em detrimento da necessidade de estar certo. É preferir sua liberdade emocional ao prazer amargo da vingança. É reconhecer que carregar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro passe mal. E quando você finalmente solta, quando finalmente perdoa o outro e a si mesmo, algo se abre dentro de você. Um espaço antes ocupado pela dor agora fica disponível para o amor, para a alegria, para a vida nova que quer nascer. O julgamento que você dirige ao outro é sempre, sempre uma revelação sobre você mesmo. Aquilo que mais te incomoda no comportamento alheio é, invariavelmente, uma parte sua que você não aceita, não reconhece ou não integrou. Jung chamava isso de projeção, o mecanismo psicológico pelo qual atribuímos ao mundo externo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. Quando você critica alguém por ser preguiçoso, talvez esteja negando sua própria necessidade de descanso. Quando julga alguém por ser dramático, talvez esteja reprimindo suas próprias emoções intensas. Quando condena alguém por ser egoísta, talvez esteja se sacrificando de forma não saudável e projetando no outro a liberdade que gostaria de ter. Jung dizia: tudo aquilo que irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Cada julgamento é uma oportunidade de autoconhecimento. Cada crítica é uma porta de entrada para sua própria sombra. Porque você só consegue ver no outro aquilo que, de alguma forma, já existe em você, ainda que negado, reprimido ou não desenvolvido. O julgamento é, fundamentalmente, um mecanismo de defesa do ego. É a tentativa de se sentir superior, diferente, melhor que o outro. É uma forma de evitar olhar para suas próprias limitações, projetando-as em outras pessoas. Mas essa estratégia tem um preço alto. Ela te impede de desenvolver compaixão, empatia e, principalmente, autoconhecimento. Existe uma diferença crucial entre discernimento e julgamento. O discernimento observa sem condenar. Reconhece que determinado comportamento não é saudável, mas não atribui isso ao caráter da pessoa. O julgamento, por outro lado, condena a pessoa inteira baseado em ações específicas. Transforma comportamentos em identidades, ações em essências. Quando Jesus diz para não julgar, ele não está pedindo para você ser ingênuo ou aceitar qualquer coisa. Ele está convidando você a sair da posição de juiz moral do mundo e assumir a posição de observador compassivo. É reconhecer que todos estão fazendo o melhor que podem com a consciência que têm naquele momento, incluindo você. A prática de não julgar é, na verdade, uma prática de humildade.
É reconhecer que você não tem acesso à história completa da outra pessoa. Não sabe quais traumas ela carrega, quais feridas a motivam, quais medos a paralisam. É aceitar que sua perspectiva é limitada, seu entendimento é parcial, sua visão é atravessada pelos seus próprios filtros e projeções. Jung observava que as pessoas mais julgadoras são geralmente as mais duras consigo mesmas. Elas projetam no outro o crítico interno implacável que carregam dentro de si. E assim, cada julgamento externo é, na verdade, um eco do julgamento interno. Cada condenação do outro é uma tentativa de fugir da própria autocondenação. Há uma prática terapêutica poderosa aqui. Toda vez que você se pegar julgando alguém, pare e pergunte-se: o que essa pessoa está expressando que eu nego em mim mesmo? Que parte minha está sendo espelhada nesse comportamento? O que esse julgamento revela sobre meus próprios medos e inseguranças? Use o julgamento como espelho, não como martelo. Porque quando você para de julgar o mundo, algo milagroso acontece. O mundo para de julgar você. Não porque as pessoas mudam, mas porque sua percepção se transforma. Você deixa de filtrar a realidade através do medo de ser julgado e começa a viver com mais autenticidade, mais liberdade, mais paz. E descobre que a aprovação que tanto buscava fora sempre esteve disponível dentro de você, esperando apenas que você parasse de se condenar para poder se amar. A criança que Jesus convida você a ser não é a criança ingênua que ignora os perigos do mundo. É a criança autêntica que ainda não aprendeu a mentir para si mesma. É aquela parte sua que sabe expressar o que sente sem filtros, que se entrega ao momento presente sem ansiedade, que brinca sem precisar de resultados, que ama sem calcular consequências. Jung compreendia a criança divina como um arquétipo poderoso, o símbolo do potencial de renovação, da capacidade de recomeçar, da conexão com o que é genuíno em nós. Não é sobre regredir à infantilidade, mas sobre recuperar a espontaneidade que foi sufocada pelas exigências sociais, pelas expectativas familiares, pelos traumas que nos ensinaram a desconfiar da própria natureza. Quantas camadas de proteção você construiu ao redor da sua criança interior? Quantas máscaras sociais você usa para esconder sua vulnerabilidade natural? Quantas vezes você engole o que sente, disfarça o que pensa, reprime o que deseja para caber nas expectativas dos outros? Essa traição constante à sua natureza autêntica é o que te deixa exausto, desconectado, perdido. A criança interior carrega sua verdade essencial. Ela sabe do que você gosta de verdade, não do que deveria gostar. Sabe com quem você se sente à vontade, não com quem deveria se relacionar. Sabe quais sonhos te fazem brilhar os olhos, não quais objetivos são socialmente aceitáveis. Reconectar-se com ela é reconectar-se com sua bússola interna, mas essa reconexão pode ser dolorosa, porque junto com a espontaneidade da criança interior, vêm também suas feridas não curadas. Os medos de abandono, as carências de afeto, as confusões sobre amor que se formaram nos primeiros anos de vida. Jung sabia que curar a criança interior é integrar tanto sua pureza quanto sua dor, tanto sua sabedoria quanto sua ferida. A pureza da criança interior não é inocência cega, é a capacidade de olhar para o mundo com olhos frescos, sem os preconceitos endurecidos pela experiência. É manter a curiosidade viva, mesmo depois de ser decepcionado. É preservar a capacidade de se maravilhar, mesmo depois de conhecer a escuridão. É escolher confiar novamente, mesmo depois de ser traído. Existe uma diferença entre ser criança e ser infantil. Ser infantil é fugir das responsabilidades, negar a realidade, esperar que outros resolvam seus problemas. Ser criança, no sentido que Jesus propõe, é manter o coração aberto, a mente curiosa, a capacidade de brincar, de rir, de se encantar com pequenas coisas. É preservar a leveza no meio da seriedade da vida adulta. A criança interior também carrega sua sabedoria instintiva. Ela sabe quando algo não está certo, mesmo que não consiga explicar racionalmente. Sabe quando uma pessoa é confiável ou não, mesmo que socialmente pareça adequada.
Sabe quando um ambiente é tóxico, mesmo que todos digam que é normal. Reconectar-se com essa intuição infantil é reconectar-se com sua sabedoria mais profunda. Jung observava que muitos problemas psicológicos na vida adulta surgem quando perdemos o contato com nossa criança interior. Nos tornamos rígidos, controladores, desconfiados. Perdemos a capacidade de nos entregar ao momento, de sentir prazer simples, de expressar afeto genuíno. Nos tornamos adultos funcionais, mas emocionalmente empobrecidos. A prática de reconexão com a criança interior pode ser terapêutica e transformadora. Pode ser através da arte, da dança, do brincar sem objetivo. Pode ser permitindo-se chorar quando está triste, rir quando está alegre, expressar raiva quando está injustiçado. Pode ser fazendo aquilo que amava fazer quando era pequeno, antes que o mundo te dissesse que era bobagem, perda de tempo, coisa de criança. Porque talvez aquelas bobagens fossem justamente onde sua alma mais se sentia viva, mais se sentia em casa, mais se sentia ela mesma. Jesus não veio ao mundo para negar a dor humana, mas para atravessá-la com verdade e amor. Sua luz não é a negação da escuridão, mas a capacidade de permanecer íntegro, mesmo no meio dela. Jung via na figura de Jesus um modelo arquetípico de como integrar todos os aspectos da experiência humana: alegria e sofrimento, vida e morte, amor e abandono, sem se fragmentar. A crucificação, para Jung, não era apenas um evento histórico, mas um símbolo profundo do confronto necessário com a própria sombra. Jesus carregou na cruz não apenas os pecados da humanidade, mas a totalidade da experiência humana, incluindo a dor, a injustiça, o abandono, a traição. E ali, naquele momento de máxima vulnerabilidade, ele não se tornou amargo. Permaneceu amoroso. Essa é a grande lição da cruz. Você pode ser ferido sem se tornar feridor. Pode ser traído sem se tornar traidor. Pode sofrer injustiças sem se tornar injusto. A dor não precisa te endurecer. Ela pode te sensibilizar. O sofrimento não precisa te tornar cínico. Ele pode te tornar compassivo. A decepção não precisa te fechar. Ela pode te ensinar discernimento. Jung compreendia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, necessariamente passa pelo enfrentamento da própria sombra. Não há crescimento sem dor, não há sabedoria sem sofrimento, não há luz sem o reconhecimento da escuridão. Jesus demonstrou que é possível atravessar tudo isso sem perder a essência amorosa, sem perder a conexão com o sagrado dentro de si. A ressurreição, nessa perspectiva junguiana, é o símbolo da transformação possível em todo ser humano. Não é apenas sobre vida após a morte, mas sobre renascimento emocional, sobre a capacidade de morrer para velhos padrões e renascer em nova consciência. É sobre descobrir que você pode sobreviver às suas próprias mortes simbólicas, ao fim de relacionamentos, à perda de empregos, à queda de ilusões, e emergir mais inteiro, mais sábio, mais compassivo. Cada crise na sua vida é uma pequena crucificação. Cada momento em que você se sente abandonado, traído, incompreendido, é um convite para encontrar a luz dentro da escuridão, não para negar a dor, mas para descobrir que existe algo em você que é maior que qualquer sofrimento, algo que permanece íntegro mesmo quando tudo ao redor desmorona. Jesus ensinou que o reino dos céus está dentro de nós. Jung interpretava isso como a descoberta do self, o centro unificador da personalidade, aquele lugar interno onde todas as contradições se reconciliam. É o espaço sagrado dentro de você onde habitam simultaneamente sua humanidade e sua divindade, sua fragilidade e sua força, seu medo e sua coragem. A luz de Jesus não é uma luz externa que vem te salvar. É a luz que sempre existiu em você, esperando para ser reconhecida, aceita, integrada. É a capacidade de amar mesmo depois de ser ferido. É a coragem de confiar mesmo depois de ser traído. É a força de recomeçar mesmo depois de fracassar. É a sabedoria de perdoar, mesmo quando não é merecido. Integrar essa luz não significa se tornar perfeito.
significa se tornar inteiro. Aceitar que você é luz e sombra, que tem momentos de sabedoria e momentos de ignorância, que às vezes ama e às vezes se fecha, que ora é forte e ora é frágil, e que tudo isso é humano, tudo isso é sagrado, tudo isso é parte do caminho de volta para casa. A jornada de integração não é linear. Há momentos de clareza e momentos de confusão, momentos de paz e momentos de turbulência. Mas quando você olha para Jesus como modelo arquetípico, você compreende que é possível atravessar todas essas experiências sem perder sua essência amorosa. É possível permanecer conectado ao sagrado mesmo no meio do caos. E essa é a verdadeira ressurreição. Descobrir que nada no mundo externo pode destruir a luz que existe em você. Há momentos na vida de Jesus em que sua resposta mais poderosa foi o silêncio. Diante de Pilatos, diante das acusações injustas, diante da multidão que gritava por sua condenação, ele escolheu não se defender. Não por fraqueza ou resignação, mas por uma maturidade emocional profunda. A compreensão de que há momentos em que falar é inútil, momentos em que tentar se explicar só alimenta o conflito. Jung via nesse silêncio de Jesus uma manifestação do que ele chamava de self, em oposição ao ego. O ego sempre quer se defender, sempre quer estar certo, sempre quer provar seu ponto. O self, por outro lado, observa sem necessidade de reação, compreende sem necessidade de explicação, ama sem necessidade de aprovação. É a diferença entre responder conscientemente e reagir compulsivamente. Quantas vezes você se desgastou tentando provar quem você é para pessoas que já decidiram quem você deveria ser? Quantas vezes perdeu energia preciosa tentando se justificar para quem não tem interesse real em te compreender? Quantas vezes entrou em discussões que só serviram para drenar sua paz mental sem produzir nenhuma mudança real na situação? O silêncio consciente não é passividade, é escolha estratégica. É reconhecer que algumas batalhas não valem a pena ser travadas, que algumas pessoas não estão prontas para ouvir, que alguns momentos exigem recolhimento em vez de exposição. É a sabedoria de preservar sua energia para aquilo que realmente importa, para quem realmente quer te compreender. Existe uma diferença profunda entre silêncio por medo e silêncio por sabedoria. O medo cala por covardia, por insegurança, por não saber o que dizer. A sabedoria cala por compreensão, por compaixão, por reconhecer que algumas sementes só germinam em terreno fértil. Jesus sabia quando falar e quando calar. Sabia quando suas palavras seriam ouvidas com o coração e quando seriam apenas munição para mais conflito. Jung observava que pessoas verdadeiramente maduras não sentem necessidade compulsiva de se explicar. Elas sabem quem são, conhecem seus valores, confiam em sua integridade e por isso conseguem permanecer em paz mesmo quando são mal interpretadas, mesmo quando são julgadas injustamente, mesmo quando são acusadas daquilo que não fizeram. Sua identidade não depende da aprovação externa. A prática do silêncio consciente é libertadora. É descobrir que você não precisa ter a última palavra em todas as discussões. Não precisa convencer todo mundo de que está certo. Não precisa provar seu valor para quem não consegue enxergá-lo. Pode simplesmente ser quem você é. Fazer o que acredita ser correto e deixar que sua vida fale por si mesma. Há momentos em que o silêncio é a resposta mais eloquente. Quando alguém te ataca com palavras carregadas de raiva, às vezes a melhor resposta é o silêncio compassivo, que não alimenta o conflito, mas também não se submete a ele. É uma forma de dizer: vejo sua dor, mas não vou permitir que ela se torne minha dor também. Jung compreendia que o silêncio verdadeiro não é vazio, é pleno, é carregado de presença, de consciência, de amor. Quando Jesus permaneceu em silêncio diante de seus acusadores, não estava sendo omisso. Estava sendo profundamente presente, profundamente compassivo, profundamente livre, livre da necessidade de se defender, livre da compulsão de estar certo, livre do medo de ser rejeitado. Antes de iniciar seu ministério, Jesus passou 40 dias no deserto.
sozinho, jejuando, enfrentando tentações. Jung via nessa experiência um símbolo arquetípico essencial: o deserto interno que todos precisamos atravessar para descobrir quem realmente somos. É o lugar do vazio aparente, onde, paradoxalmente, encontramos nossa plenitude mais profunda. O deserto não é castigo, é portal. É o espaço sagrado da desconstrução necessária. Ali, longe das distrações externas, longe das opiniões alheias, longe das máscaras sociais, você se encontra face a face consigo mesmo, com seus medos mais profundos, seus desejos mais verdadeiros, suas partes mais negadas. É assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Todos passamos por desertos internos ao longo da vida. Momentos de crise existencial, períodos de depressão, fases de solidão profunda, épocas em que tudo o que antes fazia sentido parece ter perdido o significado. Jung chamava isso de noite escura da alma, o momento necessário de desorientação que precede a reorientação, a morte simbólica que antecede o renascimento. No deserto, Jesus foi tentado. Tentado a usar seu poder para satisfazer necessidades imediatas, tentado a buscar reconhecimento através de milagres espetaculares, tentado a aceitar poder mundano em troca de adoração falsa. Essas tentações são universais, representam as formas sutis como todos nós somos tentados a trair nossa essência em busca de satisfação rápida, aprovação externa ou controle sobre as circunstâncias. A resistência de Jesus às tentações no deserto não foi apenas força de vontade. Foi clareza sobre sua verdadeira identidade. Ele sabia quem era, sabia qual era seu propósito, sabia o que realmente importava. Por isso conseguiu dizer não às ofertas sedutoras que o desviariam de seu caminho. Jung compreendia que só quem conhece profundamente a si mesmo consegue resistir às tentações do ego. O jejum no deserto não é apenas sobre comida. É sobre aprender a viver com menos, a encontrar satisfação no essencial, a descobrir que você não precisa de tanto quanto imaginava para ser feliz. É o exercício radical de simplicidade que revela o que realmente importa quando tudo o supérfluo é removido. É descobrir que você é muito mais resistente do que pensava. Jung observava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, necessariamente passa por um período de isolamento e autorreflexão. Não por misantropia ou fuga do mundo, mas por necessidade de se encontrar. Você não pode saber quem você é enquanto está constantemente sendo influenciado pelas expectativas e opiniões dos outros. Precisa de momentos de deserto para ouvir sua própria voz. A solidão do deserto é diferente da solidão da carência. A solidão da carência é vazia, desesperada, desesperançada. A solidão do deserto é cheia de possibilidades, carregada de potencial, rica em autoconhecimento. É escolhida, não imposta. É terapêutica, não patológica. É o espaço sagrado onde você se reconecta com sua essência mais profunda. No deserto, você descobre do que realmente precisa. Descobre que consegue viver com muito menos do que imaginava. Descobre que sua felicidade não depende tanto das circunstâncias externas, quanto da sua capacidade de encontrar paz interna. Descobre que existe uma fonte de força dentro de você que independe do que acontece ao seu redor. A saída do deserto não é um retorno ao que você era antes. É um nascimento para quem você sempre foi, mas não sabia. Jesus saiu do deserto mais claro sobre sua missão, mais conectado com seu propósito, mais alinhado com sua verdade. O deserto não o quebrou, o revelou. E quando você aceita atravessar seus próprios desertos internos com coragem e consciência, descobre que eles não são lugares de punição, mas espaços sagrados de transformação, onde sua verdadeira identidade finalmente pode emergir. A multiplicação dos pães não é apenas um milagre externo, é uma metáfora poderosa sobre a abundância que nasce quando você se conecta com seu centro verdadeiro. Jung compreendia que quando alguém está alinhado com o self, com sua essência mais profunda,
naturalmente gera vida ao seu redor. Não por esforço forçado, mas por transbordamento natural de quem se tornou. A multidão tinha fome, fome física, mas também fome existencial, a fome de sentido, de propósito, de conexão. Jesus não apenas alimentou seus corpos, mas suas almas, e o fez não diminuindo o que tinha, mas multiplicando. Isso revela algo profundo sobre a natureza do amor verdadeiro. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você compartilha sua essência, mais ela se expande. Existe uma diferença fundamental entre dar por depleção e dar por abundância. Quando você dá por depleção, você se esvazia, se ressente, se cansa, espera retorno, cobra reconhecimento, se frustra quando não é correspondido. Quando você dá por abundância, você se sente mais cheio depois de dar. Porque não estava dando do seu vazio, mas do seu transbordamento. Jung observava que o inconsciente, quando fértil e bem cuidado, é uma fonte inesgotável de criatividade, sabedoria e amor. Não é um poço que seca quando usado, mas uma nascente que brota mais forte quanto mais é acessada. Pessoas que estão conectadas com essa abundância interna naturalmente se tornam fontes de nutrição para outros, não por sacrifício, mas por natureza. A multiplicação dos pães acontece quando você para de acreditar na escassez, quando para de operar a partir do medo de que não há suficiente amor, suficiente oportunidade, suficiente tempo, suficiente recursos. A escassez é muitas vezes uma ilusão criada pelo ego desconectado. A abundância é a realidade natural de quem vive a partir do coração. Há pessoas que têm muito e vivem como se tivessem pouco. E há pessoas que têm pouco e vivem como se tivessem muito. A diferença não está no que possuem externamente, mas na sua conexão interna com a abundância. Jesus demonstrou que 5 pães e 2 peixes, quando oferecidos com amor genuíno, podem alimentar multidões, não pela quantidade, mas pela qualidade da intenção. Jung compreendia que quando você está alinhado com seu propósito verdadeiro, quando está vivendo a partir de sua vocação mais profunda, você se torna um canal de abundância. Sua presença nutre, sua palavra cura, seu olhar acolhe. Não porque você se força a ser assim, mas porque essa é sua natureza quando está conectado com quem realmente é. A prática da abundância interna começa com o reconhecimento de que você já tem muito mais do que imagina. Tem experiências vividas, sabedoria adquirida, amor no coração, capacidade de escutar, habilidade de acolher. Você tem histórias para contar, feridas curadas para compartilhar, luz para irradiar. Quando reconhece essa riqueza interna, você para de viver na escassez. O milagre da multiplicação acontece todos os dias de formas sutis. Quando você oferece uma escuta genuína para alguém em dor, sua capacidade de escutar não diminui, aumenta. Quando você compartilha seu conhecimento com generosidade, seu conhecimento não se reduz, se expande. Quando você ama sem esperar retorno, seu coração não se esvazia, se enche. Existe uma lei espiritual na multiplicação dos pães. O que você oferece com amor verdadeiro se multiplica. Não sempre de forma visível ou imediata, mas sempre de forma real. Sua generosidade genuína cria ondas de abundância que retornam para você de formas inesperadas. Sua escuta compassiva desperta a compaixão dos outros. Sua presença amorosa desperta o amor adormecido ao seu redor. E assim, sem forçar, sem calcular, você se torna fonte de vida para o mundo, não por sacrifício heróico, mas por transbordamento natural de quem aprendeu a viver conectado com a abundância infinita que existe dentro de cada coração humano. As últimas palavras de Jesus na cruz foram "está consumado". Não foram palavras de derrota, mas de aceitação profunda. Jung via nessa frase um símbolo poderoso da rendição ao processo psíquico, da entrega àquilo que precisa ser encerrado para que algo novo possa nascer. É a sabedoria de reconhecer quando uma fase terminou, quando um ciclo se completou, quando é hora de soltar. A aceitação que Jesus demonstrou
não é resignação passiva, não é desistir por fraqueza ou por falta de alternativas. É a compreensão madura de que há momentos na vida em que lutar contra a realidade só prolonga o sofrimento. Há situações que não podem ser mudadas, perdas que não podem ser recuperadas, dores que só podem ser atravessadas, não evitadas. Jung compreendia que muitos sofrimentos psicológicos surgem da nossa resistência ao que é. Gastamos energia preciosa tentando alterar o passado, controlando o futuro, negando o presente. Mas a verdadeira libertação vem quando aprendemos a dizer está consumado para aquilo que já terminou. Relacionamentos que acabaram, sonhos que não se realizaram, versões de nós mesmos que já não servem mais. Existe uma diferença profunda entre aceitar e se conformar. Conformar-se é passivo, é desistir da possibilidade de mudança e crescimento. Aceitar é ativo, é reconhecer a realidade como ela é para poder trabalhar a partir dela. Quando você aceita uma perda, não está dizendo que concorda com ela. Está dizendo que para de gastar energia negando-a e pode direcioná-la para a cura e reconstrução. Está consumado também significa completude. Jesus não morreu como vítima de circunstâncias, mas como alguém que cumpriu seu propósito. Sua vida teve sentido, sua missão foi realizada, seu amor foi oferecido plenamente. Há uma paz profunda em saber que você deu o melhor de si, que viveu de acordo com seus valores, que amou sem reservas, independentemente dos resultados externos. Jung observava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, envolve múltiplas mortes simbólicas. Você precisa morrer para a criança dependente para nascer o adulto responsável. Precisa morrer para o jovem idealista para nascer o adulto realista. Precisa morrer para versões antigas de si mesmo para que versões mais maduras possam emergir. Cada está consumado é uma liberação necessária. Há coisas na sua vida que precisam morrer para que você possa viver plenamente. Relacionamentos tóxicos que você insiste em manter por medo da solidão. Empregos que drenam sua alma, mas que você mantém por segurança financeira. Padrões comportamentais que já não servem, mas que você repete por familiaridade. Dizer está consumado para essas situações é um ato de coragem e autocompaixão. A aceitação também se aplica às suas próprias limitações. Você não pode ser tudo para todas as pessoas. Não pode curar todas as feridas, resolver todos os problemas, salvar todas as pessoas. Há dores que você não pode evitar, pessoas que você não pode mudar, situações que estão além do seu controle. Aceitar isso não é fracasso, é sabedoria. A prática de dizer está consumado pode ser terapêutica e libertadora. Pode ser um ritual interno de encerramento, agradecer pelas lições aprendidas, pelos amores vividos, pelas experiências compartilhadas, e então soltar, deixar ir, permitir que o que precisa morrer, morra, para que o que precisa nascer possa emergir, porque na aceitação verdadeira há uma paz que transcende o entendimento. Não é a paz de quem não tem problemas, mas a paz de quem aprendeu a confiar no processo da vida, mesmo quando não compreende seus métodos. É a serenidade de quem descobriu que nem tudo precisa ser consertado. Algumas coisas só precisam ser reconhecidas, honradas e liberadas. E nessa liberação, nesse está consumado conscientemente escolhido, surge o espaço para o novo, para o inesperado, para a vida que quer nascer em você. Jesus, visto através dos olhos de Carl Jung, não é uma figura distante e inalcançável. É um espelho arquetípico da nossa própria possibilidade de integração. Cada palavra que pronunciou, cada gesto que fez, cada escolha que tomou, aponta para uma verdade profunda. Você tem dentro de si tudo o que precisa para se tornar inteiro. Não perfeito, mas inteiro. Não sem feridas, mas curado. Não sem sombra, mas integrado. A jornada que percorremos não foi sobre religião externa, mas sobre espiritualidade interna. Não sobre dogmas a serem seguidos, mas sobre verdades a serem vividas. Cada lição que exploramos,
o amor próprio verdadeiro, a coragem da verdade interna, o perdão libertador, a suspensão do julgamento, a reconexão com a criança interior, é um passo no caminho de volta para a casa. Para a casa que você sempre foi, mas esqueceu de habitar. Jung compreendia que o Cristo é um símbolo do self, o centro unificador da personalidade, onde todas as contradições se reconciliam, onde sua humanidade encontra sua divindade, onde sua fragilidade encontra sua força, onde sua dor encontra sua cura. Não é sobre se tornar Jesus, é sobre descobrir o Cristo que existe em você. Essa centelha divina que sobrevive a todas as tempestades, que permanece íntegra mesmo no meio do caos. A verdadeira conversão não é para uma religião externa, mas para sua própria verdade interna. É parar de buscar salvação fora e reconhecer que a chave sempre esteve em suas mãos. É deixar de mendigar aprovação e começar a se aprovar. É abandonar a necessidade de ser perfeito e abraçar a beleza de ser humano. É descobrir que você não precisa ser consertado. Você precisa ser aceito, amado, integrado. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Não precisa ter todas as respostas para ter valor. Não precisa esconder suas feridas para ser aceito. A jornada de integração que Jesus simboliza é justamente sobre abraçar sua humanidade imperfeita e descobrir que ali, nessa fragilidade assumida, mora sua maior força. Nessa vulnerabilidade aceita, reside sua mais profunda sabedoria. O reino dos céus que Jesus tanto falava nunca foi um lugar geográfico no futuro. Sempre foi um estado de consciência no presente. É o momento em que você para de lutar contra si mesmo e começa a se amar. É quando deixa de negar suas sombras e começa a integrá-las. É quando abandona a busca por aprovação externa e encontra a paz interna. É quando descobre que casa não é um lugar, é um estado de espírito. Jung via no Evangelho não um conjunto de regras morais, mas um mapa da alma, um guia para a jornada de individuação, um convite para se tornar quem você sempre foi, mas não sabia. E essa jornada, meu amigo, não tem pressa, não tem cronograma, não tem julgamento. Tem apenas compaixão, paciência e amor incondicional por cada passo que você consegue dar em direção à sua própria verdade. O Evangelho pode ser, sim, um caminho de cura. Mas não da cura que remove todas as dores, da cura que integra todas as experiências. Não da cura que te torna invulnerável, da cura que te ensina a amar tua própria vulnerabilidade. Não da cura que elimina os problemas, da cura que transforma problemas em sabedoria, feridas em compaixão, quedas em humildade. Quando você olha para Jesus com o coração aberto, quando lê suas palavras com a alma disponível, algo acontece. Não um milagre externo, mas um reconhecimento interno. Você enxerga refletido nele aquilo que também existe em você, a capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar infinitamente, de permanecer íntegro mesmo no meio da dor. E percebe que essa não é uma capacidade divina exclusiva, é uma possibilidade humana disponível. A espiritualidade verdadeira não te afasta de sua humanidade, te reconcilia com ela. Não te faz superior aos outros, te torna mais compassivo. Não te isenta do sofrimento, te ensina a sofrer com sentido. E quando você compreende isso, quando integra isso, você se torna aquilo que sempre foi. Não um pecador em busca de salvação, mas um ser humano em processo de despertar para sua própria luz. Uma luz que nunca se apagou, apenas esperava ser reconhecida, aceita e vivida plenamente. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 5 lições tocou mais fundo no seu coração? Foi o convite para se amar verdadeiramente, sem dependência do olhar do outro? Foi a coragem de encarar suas próprias verdades, mesmo quando elas incomodam? Foi a libertação que vem do perdão genuíno, tanto aos outros quanto a si mesmo? Ou talvez tenha sido o reconhecimento de que seus julgamentos são espelhos de partes suas que ainda precisam ser integradas? Comenta aqui embaixo e conta qual dessas lições mais fez sentido para o momento que você está vivendo agora.
Porque quando compartilhamos nossas reflexões, quando colocamos em palavras aquilo que nos move, isso não apenas nos ajuda a processar melhor, também cria uma rede de apoio mútuo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se esse vídeo realmente fez diferença na sua vida, se essas palavras encontraram eco na sua alma, compartilha com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. Espiritualidade é processo emocional. Crescimento é jornada compartilhada. E às vezes, é justamente uma conversa como essa que alguém precisa para lembrar que não está sozinho, que suas feridas podem se transformar em sabedoria, que é possível ser profundamente humano e profundamente espiritual ao mesmo tempo. Porque, no final das contas, todos nós estamos apenas tentando encontrar o caminho de volta para casa. Para essa casa interna, onde podemos finalmente descansar de sermos quem não somos e começar a viver a alegria simples e profunda de sermos exatamente quem sempre fomos. E quando caminhamos juntos, essa jornada fica menos solitária e muito mais cheia de sentido e esperança.